Oh, aleluia! Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. Coisa boa estar aqui com vocês, estou muito feliz. Será que tinha como continuar esse sonzinho bom? Só bem de leve esse sonzinho maravilhoso. Oh, glória, coisa boa. Amém? Vocês estão bem? Eu queria que vocês fechassem os olhos só mais um pouquinho, pode ser? Feche os seus olhinhos, fique à vontade na presença do seu Pai. Oh, aleluia. Eu queria que você se motivasse, gerasse expectativa para aquilo que vai ser falado hoje à noite. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Espírito Santo, meu amigo, como é bom estar aqui. Como é bom poder desfrutar da tua presença, Senhor. Como é bom poder saber que tu estás conosco em todos os dias. Que a tua graça está sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos por essa oportunidade de poder estar aqui rendidos ao teu propósito. Rendidos àquilo que o Senhor vai fazer hoje à noite. Nós estamos convictos de que esse é o melhor lugar que nós poderemos estar. Oh, Jesus. Nós nos rendemos diante da tua presença, apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo a ti. Senhor, para nós não é um ato de religiosidade, para nós não é só pelo compromisso, não é só para estarmos aqui porque não teríamos nada melhor para fazer, não. Nós estamos aqui porque te amamos, porque anelamos estar com você, Pai. Nós estamos aqui porque nós ansiamos, nós ficamos contando os dias, os minutos, as horas para estar na tua casa, Senhor. Como é bom para nós poder dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te desejamos, o quanto nosso coração queima e arde por você, Pai. Oh, obrigado, meu amigo. Não existe nada mais importante para mim do que a tua presença. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, gente? Aleluia. Senta um pouquinho. Glória a Deus. Eu não sei como é que vai terminar, então deixa eu logo fazer minhas considerações iniciais. Eu sou Renan e para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu sou um discípulo de Jesus que sou apaixonado por Ele. E é só isso mesmo que eu tenho para dizer de mim, tá? Porque eu não vou falar muito de mim não, eu quero falar dele. Quando o nosso coração arde por Jesus e queima, a gente perde pouco tempo falando da gente. A gente gasta mais tempo falando dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe? E eu estou aqui com essa tarefa que muito me honra poder estar aqui com vocês. E eu queria que você gentilmente abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Eu queria começar Mateus capítulo 3. Oh, glória. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Eu quero citar um texto maravilhoso para a gente começar. Tem muita coisa no meu coração. Eu quero dizer que essa noite foi uma noite que eu não dormi. O Espírito Santo tratando algumas coisas ao meu espírito e talvez a inspiração que Deus tenha trazido, né, que Deus tenha trazido para vocês, para que eu possa compartilhar com vocês hoje, não tem mudado daquilo que eu já venho ministrado. Eu tenho falado, né, extensivamente, de uma forma muito incisiva, acerca daquilo que Deus tem para esses dias. Não apenas como um fogo que arde, mas que não é contínuo na nossa vida, mas de uma presença palpável que se manifesta diariamente. E todas as vezes que eu lido com esse tipo de coisa, a gente precisa ficar com os olhos bem alertas e a mente totalmente cativa a essa palavra, porque é ela que vai mudar a sua vida. Vocês estão aqui ou não? É essa palavra que vai mudar a nossa vida. E eu tenho ministrado muito sobre o amor por Jesus, sobre a consciência da obediência que precede o avivamento. E eu tenho certeza, meu irmão, que se você estiver junto conosco, você vai viver o maior avivamento que essa terra já pôde presenciar. E quando eu digo avivamento, eu não falo só de uma manifestação do Espírito, mas eu falo também de uma manifestação da palavra na vida das pessoas, que gera em nós valores, bons costumes, caráter, alinhamento. E isso é glorioso para as nossas vidas. E eu quero começar com esse texto de Mateus, quando Jesus começa o seu ministério de uma forma gloriosa.
E a Bíblia diz que algo acontece antes do Espírito Santo. É um texto muito conhecido de Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que Jesus vem até o Rio Jordão e ele é recepcionado por João. E a Bíblia diz que Jesus, ele se apresenta para ser batizado, e a Bíblia diz que João tem um espanto e diz assim: não, eu é que deveria ir até você e você vem a mim. Jesus diz algo glorioso, e é nisso que eu queria me deter para falar, para conversar com vocês hoje. Ele diz: é necessário para que se cumpra toda a justiça. E a Bíblia diz que logo após essa atitude, esse posicionamento de Cristo, a Bíblia diz que os céus se abriram, e a gente vai ler isso daqui a pouco. E a Bíblia diz que o Espírito Santo repousa sobre ele. E é interessante que a própria afirmação pela voz de Deus poderia ser ouvida do céu: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Vamos ler. A Bíblia diz o seguinte, versículo 13: então veio Jesus da Galileia para ter com João junto com o Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus disse: porém lhes digo, consente agora, porque assim convém cumprir-se toda a justiça. E então ele consentiu. E o versículo 16 diz: batizado, logo após que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como forma de pomba e vindo sobre ele. E a Bíblia diz que uma voz se ouvia dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa poderosa. O cumprimento da justiça sempre precede a abertura dos céus. E nós estamos clamando por avivamento, nós estamos clamando por uma manifestação densa do Espírito Santo nesses dias. E eu estou, irmãos, mais do que nunca esperançoso, com muita expectativa no meu coração para esse derramar do Espírito. Porque a Bíblia diz em Joel capítulo 2, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que no final do texto está dizendo: até que venha o grande e terrível dia do Senhor, sinais, prodígios e maravilhas acontecerão. Aconteceu em Atos capítulo 2, o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Mas quantos concordam comigo que essa profecia de dupla referência se cumpriu em Atos? E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu e você, nós vamos viver o maior avivamento que essa terra já viu. Eu creio nessas coisas. E o Espírito Santo tem preparado o nosso coração, meu irmão. O Espírito Santo tem preparado a nossa vida. Nós estamos à espera de uma manifestação gloriosa. Mas antes disso, e foi algo que, eu tenho batido nessa mesma tecla, e foi algo que o Espírito Santo pediu para me trazer para vocês. Precisamos cumprir toda a justiça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você. Não, fala com autoridade. Você falou muito sem autoridade. Diz assim: você precisa cumprir toda a justiça. Pastor, e como é que cumpre toda a justiça? Aí é onde eu quero entrar na minha mensagem. Como é que cumpre toda a justiça? Como é que se posiciona em Deus de uma forma incisiva, verdadeira, radical, para cumprir de fato o que Deus tem para a minha vida? Porque na verdade muitos da juventude dessa geração estão perplexos e ainda confusos, sem saber o que Deus tem para a vida deles, sem saber o que Deus quer para a vida deles. E na verdade alguns foram chamados para uma coisa, foram chamados para outra, e muitas vezes a gente fica confuso, sem saber e sem discernir o que Deus tem para nós. E a gente vive na verdade um caos e esse dilema nessa geração, onde na verdade o Espírito Santo está batendo a porta todos os dias. Pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo no meu coração e Jesus já habita dentro de mim. É claro que sim, mas um relacionamento diário e glorioso, ele é algo que está sendo construído todos os dias. E eu quero aqui motivar você. Eu comecei com esse texto. Os céus vão se abrir sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a sua vida, quando houver um cumprimento da justiça. E eu vou falar de um posicionamento em Deus glorioso. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui conhecem Jesus? Isso é perigoso. Porque dizer que conhece Jesus, primeiro, se eu digo que conheço Jesus é porque eu desfruto de quem Ele é. Porque conhecer Jesus, apenas um conhecimento teórico, sem me tornar participante, porque é exatamente isso que dizem em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, melhor dizendo, quando Jesus vai dizer acerca dos últimos dias, ele diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios e operamos maravilhas. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço.
Essa palavra no original dá a ideia de conhecer por meio de convivência. E aí é onde eu quero entrar com vocês de uma forma extraordinária. Conhecer Jesus não é apenas algo teórico. E eu tenho batido nessa mesma tecla durante muitos dias, tanto nas minhas ministrações, tanto nos vídeos que eu tenho publicado, que o conhecimento de Jesus na nossa vida não pode ser apenas um padrão de teoria, mas ele precisa ser uma vida, ele precisa ser um protótipo de revelação diária, porque Jesus, ele disse assim: eu estou com vocês todas as semanas, foi assim? Eu estou com vocês todos os anos, foi assim? Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos e vou estar com vocês diariamente. Aí muitas vezes nós queremos alongar esse relacionamento para ele ser semanal. Eu te digo, como é que fica forte desse jeito? Impossível. Se eu não provar de Jesus, por mais que eu conheça a história de Jesus, o homem que dividiu a história no meio, antes e depois de Cristo, o homem mais popular, se você colocar no São Google, é só uma brincadeira, tá, gente? Se você colocar no Google, você vai ver, coloca assim, o homem mais popular que já existiu, vai aparecer lá, Jesus Cristo. E muitos o conhecem. Ou melhor dizendo, muitos conhecem a sua história. Ah, Jesus, o homem que fundou o cristianismo. Que na verdade ele não veio fundar a religião, ele veio fundar um estilo de vida. A partir de Jesus, a história da humanidade foi mudada, meu irmão. E quando eu vivo isso de uma forma legal, radical e cheia de autoridade, eu começo a passar a verdade para as pessoas, de que eu não conheço Jesus apenas de ouvir falar, mas eu conheço Jesus na minha intimidade e na minha vida diária. Se você crê nisso, eu quero dizer que isso pode mudar a sua vida. Será que você ouviu isso mesmo? Vou dizer de novo, se você crê nisso, isso pode mudar a sua vida. Calma que vai ficar bom daqui a pouco. Porque Deus chamou essa geração para não mais viver uma teoria de quem é Jesus. Porque você não desfruta daquilo que você não conhece. E eu tenho um testemunho muito bacana, uma ilustração muito bacana. Eu tenho esse smartphonezinho, que não é lá grande coisa, mas foi o que Deus me deu, amém? E ele tem muitas funções, muita coisa. Hoje os celulares de última geração, eles não só ligam, né? Quantos sabem disso? Amém? Eles batem foto, eles fotografam, eles fazem chamada de vídeo. Uma coisa que há 20 anos atrás era impossível e estava fora do nosso padrão de vida, né? Vocês concordam comigo ou não? E hoje, os celulares de altíssima geração são capazes de fazer muita coisa. A gente pega um aplicativo, pega um Uber, a gente consegue se locomover de um lugar para outro, a gente consegue falar com alguém que está distante, até de outros países a gente consegue falar. Antigamente isso era impossível, mas hoje a tecnologia, o avanço das coisas. Eu tinha uma colega na faculdade que ela tinha esses iPhones, né, não sei se era o 10 na época, ou era o 8, eu não me lembro, mas era o auge, era o top. E aí, como ela não sabia mexer, e na verdade ela só fazia ligar, a gente sempre ajudava ela quando ela queria pegar um aplicativo de transporte. Eu preciso ir para casa, alguém chama aqui para mim, por favor. Ou seja, ela tinha um celular com dezenas de funcionalidades. Ela tinha um celular com dezenas de coisas que ela poderia fazer. Ela poderia editar imagens, ela podia tirar fotos de altíssima geração, ela podia fazer vídeos com uma qualidade melhorada, e coisa de outro, né? De outro patamar, né? Mas ela só ligava e muito pouco mandava mensagem. Por quê? Porque tinha desconhecimento. E a Bíblia diz, trazendo isso para a nossa vida, e principalmente a nossa vida espiritual, que é aquilo que eu vim falar aqui hoje, a Bíblia diz em Joel capítulo 4, versículo 6, que o povo tem sido destruído por causa de falta de conhecimento, por causa de ignorância concernente às coisas de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: o conhecimento de Jesus vai fazer com que você viva uma vida não baseada no que os teus olhos podem ver, mas uma vida pautada nas Escrituras, para que você viva algo extraordinário que você nunca pensou em viver. A falta de conhecimento tem destruído as pessoas, tem feito com que as pessoas não vivam a vida que Deus preparou para elas. A vida que Deus quer que você viva. Uma vida pautada não nos seus 5 sentidos naturais. Uma vida pautada não naquilo que os teus olhos conseguem ver, mas uma vida pela fé. Uma vida onde Jesus diz assim: pisa aqui, você pisa. Vem para cá, você vem. Isso é glorioso. Eu quero isso para mim. Você quer? Jesus começa o seu ministério. A Bíblia diz que ele se apresenta até João Batista. A Bíblia diz que ele se coloca em uma posição de obediência.
ele se submete a alguém que aparentemente é inferior, porque quando a gente vai ver entre Jesus e João, talvez em grau de importância para a humanidade, talvez Jesus seja até maior do que ele, sim ou não? Vocês concordam ou não? Talvez em grau de importância para a humanidade, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus operou no seu ministério, talvez Jesus seja maior do que João, mas a Bíblia diz que o maior se fez menor. Ele se colocou debaixo da autoridade de João, ele disse, me batiza, cara. Me batiza, cara. Aí João olha para ele e disse, como? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus disse, é necessário. Por que é necessário? Para que se cumpra toda a justiça. Jesus sabia que dependia daquele posicionamento para que os céus se abrissem. E o Espírito do Senhor veio, a Bíblia diz em Lucas, uma versão mais detalhada do que aconteceu naquela história, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus sem medida. Repita comigo assim, sem medida. Pastor, como é que se posiciona em obediência de uma forma poderosa nessa geração? Porque eu estou clamando pela juventude brasileira. Eu estava em uma vigília essa madrugada. Estava eu e umas 4 doidos comigo. E eu só fazia chorar. Dizia, oh, aleluia. Eu te amo, Jesus. E eu me deitava no chão, e me levantava, e caía de novo, e me levantava. E a gente não conseguia dizer uma palavra. A gente não conseguia pegar uma Bíblia para ler um texto. A gente só conseguia ficar na presença, meu irmão. Algo tão extraordinário aconteceu naquela noite, nessa noite, melhor dizendo, que eu vivi essa madrugada. Que eu olhei assim, eu cheguei para os meninos que estavam comigo, eu disse, vocês estão sentindo a mesma coisa que eu? Aí os meninos olharam para mim e disseram, o quê, pastor? Eu disse, é algo que não dá descanso. Aquilo que o Espírito Santo vai fazer nessa geração, eu quero dizer, alerta a tua mente, se prepara, porque você vai ver coisas que você nunca viu nesses dias. Jovens operando milagres. Uma geração que não se move por meio da religiosidade. Uma geração que não está alienada às tradições. Uma geração que não se move por aquilo que os olhos podem ver. Uma geração cheia de autoridade. Muita gente vai olhar para a juventude dessa geração e vai dizer, meu Deus, como fizeram com Pedro e os apóstolos quando eles iam para determinada cidade e as pessoas olhavam e diziam assim, quem são estes que estão transtornando o mundo? Você não tem ideia de onde Deus vai levar essa geração. Agora, para isso, eu fico me perguntando como viver essas coisas. Como de uma forma verdadeira e real conseguir se posicionar, ou melhor dizendo, me posicionar, porque eu quero chamar a responsabilidade para a minha vida, me posicionar naquilo que Deus tem para mim. Como me posicionar? Deixa eu contar uma historinha para você. A Bíblia diz em João capítulo 14, meu irmão, não perde nada, isso vai ser muito importante para a tua vida. Gera expectativa, o Espírito Santo vai pegar você hoje. Ativa os motores aí, meu irmão. Que eu estou todo arrumadinho aqui, mas daqui a pouco eu vou me desarrumar todinho. A Bíblia diz em João, capítulo 14, Jesus estava com uma conversa estranha. Como assim, pastor? Uma conversa estranha, dizendo que ia embora. Ei, vamos embora. Os discípulos estavam atordoados, dizendo, como é, Senhor? Ele disse, não, mas não se preocupem não. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não precisa você abrir, eu vou citar o texto, porque fica mais rápido, mais prático, depois você lê em casa. Aí ele disse, se não fosse assim, eu não sou mentiroso, gente, presta atenção. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou, mas vou preparar-vos o lugar. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Preste atenção numa coisa. Aí a Bíblia diz que Tomé chega para Jesus e diz assim, mas Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, mostra-nos o caminho. Aí Jesus diz, Tomé, eu sou o caminho. Mais para frente, a Bíblia diz que chega outro,
com uma pergunta também, sem discernir a verdade daquilo que Jesus estava falando, e diz assim: cara, mostra-nos o Pai, porque você fala tanto do Pai. Jesus era alguém que exaltava muito Deus, ele falava do Pai o tempo todo. Porque tudo aquilo que eu faço porque eu vi o Pai fazer. Porque as palavras que digo, não as digo de mim mesmo, mas eu digo porque eu vi o Pai dizer. Jesus exaltava Deus o tempo todo, falava da importância do Pai na vida dele. Aí os discípulos dizem assim: Senhor, a gente quer ver esse cara que o Senhor fala tanto, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus olha para Filipe, que pergunta isso, e diz assim: Filipe, há quanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Por que Jesus diz isso? Preste atenção numa coisa, eu estou falando de um posicionamento de justiça. A gente não leu Mateus capítulo 3, Jesus cumprindo toda a justiça? Amém? Eu estou falando de um posicionamento de justiça. Jesus estava perplexo e sem entender muito bem por causa do tempo que os discípulos estavam com ele. Aí ele diz assim: há quanto tempo estou com vocês e vocês ainda não me conhecem, gente? Jesus estava dizendo assim: eu estou com vocês já faz muito tempo, já era para vocês me conhecer, mas vocês ainda não me conhecem. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim por causa das obras, meu filho, que eu faço? Havia uma expectativa na vida de Jesus que os discípulos já o conhecessem por causa do tempo que eles já andavam juntos. Pastor, qual é o mal dessa geração? É muito simples. Elas sabem muito de Jesus. Conhecer por meio de participação, conhecer por meio de convivência, conhecer por meio de interação. Saber quem Jesus é, saber o que ele fez, as obras, e isso, e aquilo. Jesus dividiu a história. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, Jesus, aleluia. Jesus como alguém que está do teu lado, que conversa contigo, que alinha as coisas na tua vida. Esse conhecimento te faz passar para um outro nível de glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Os discípulos estavam dizendo assim: Senhor, a gente quer ver o Pai. Jesus diz: há quanto tempo eu estou com vocês? Vocês não me conhecem ainda não? Vocês não me conhecem ainda não? Mateus capítulo 16, os discípulos estavam andando. Eu estou falando sobre posicionamento e justiça. Fica aí. Vocês estão com sono, né? Rapaz. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz assim: acorda, irmão. Olha para mim. A Bíblia diz que Jesus estava dando uma instrução em Mateus capítulo 16. Ei, gente, presta atenção. Presta atenção no fermento dos fariseus. Os fariseus conversam muita besteira. Então vamos ter noção aqui do fermento dos fariseus. Aí os discípulos estavam preocupados com o pão. Alguém aí trouxe pão? Alguém aí? Ninguém trouxe pão, não. Não trouxe pão, não. Jesus disse: vocês não me conhecem, não? Vocês não estavam no dia que eu multipliquei os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens? Aí eles olham de novo e dizem assim: ninguém trouxe pão aqui. Aí Jesus: quantos cestos sobraram naquele dia? Vocês ainda estão sem entender ainda? Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui naquele momento, meu irmão? Vocês estão comigo e vocês ainda estão preocupados com o natural, com o pão. E quantas pessoas ainda não estão assim? Pastor, mas eu sirvo a Jesus, eu vou para a igreja, aleluia, que coisa boa. Eu sou fiel ali, naquela vida, naquela rotina, sabe? Eu vou para o culto todo domingo 6 horas, aleluia, é bênção o culto, meu irmão. Mas se essa palavra não estiver em você, eu quero dizer, nada vai acontecer na sua vida. Se essa palavra não estiver cravada no seu coração, na tua boca, na tua vida, nós estamos pecando em conhecer Jesus, porque o conhecimento de Jesus, ele gera uma vida de obediência. Qual é o tema desse mês? É santidade. Conhecimento de Jesus vai gerar uma vida de obediência.
Sabe por quê, gente? Vai gerar uma vida de obediência? Porque ninguém se submete a quem não conhece. Uau! Você pode se submeter por obrigação durante um tempo. Mas se aquilo não for prazeroso, vai chegar um tempo que você vai se cansar. Porque nenhum tipo de relacionamento por obrigação ele subsiste. Alô, som, esse microfone está funcionando? Eu vou dizer de novo. Você pode obedecer por obrigação por um tempo. Mas a obediência por obrigação ela é temporária. Porque ninguém é capaz de servir alguém por obrigação durante muito tempo. É por isso que você precisa desenvolver prazer em Deus. Porque a partir do momento que há satisfação pessoal naquilo que você veio fazer aqui, aí você fica contando as horas. Tá chegando a hora do culto. Oh, meu Deus. Chega, eu fico empolgado, eu me tremo todo. Meu Deus, tá chegando, tá chegando. Eu tô me arrumando para ele, eu vou sair de casa. Eu vou chegar naquele lugar, eu vou dar o meu melhor, eu vou levantar as minhas mãos. Eu não vou esperar o pastor nem pregar, eu já estou recebendo já. É a satisfação, pastor, é o amor, é o gozo, é o prazer de estar na casa de Deus. Se não houver isso, filho, vai chegar um tempo que o teu relacionamento com Jesus ele vai ser sacrificial. A gente não desenvolve prazer. Por quê? Porque não se conhece Jesus. Porque a partir do momento que se conhece Jesus, você vai fazer o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 7 em diante, ele diz: para mim, o que era lucro, eu passei a considerar como prejuízo, por amor a Jesus. Ele diz: para me fazer participante do seu sofrimento. Ele diz: para mim, eu considero tudo como esterco. Olha que forte. Eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Quem aqui conhece Jesus? O glória foi menor do que o primeiro que eu disse, né? Que até o final dessa mensagem você possa bradar: eu quero conhecer Jesus. Santidade é sinônimo de obediência, sim. Mas a obediência, ela precisa ser por amor e não por obrigação. Obediência por amor e não por obrigação. Obediência por amor e não por obrigação. Desenvolva a satisfação de servir a Jesus. O amor. Porque eu estava hoje com mais 4 doidos. E eu quero te dar um conselho no teu relacionamento com Jesus. Quantos querem um conselho? Olha só. Eu sei que a gente gosta muito de pedir coisas. Isso é algo pessoal. Se em algum tempo da sua vida isso for útil para você, pega. Mas isso é algo pessoal, meu Deus. Eu parei de pedir. Eu digo: Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. É o meu pessoal. Renan, então o que é que você faz nas orações? Eu só faço exaltar Ele. Tu és lindo demais. O teu nome é mais doce do que o mel. E sabe aquela coisa que invade seu coração quando você exalta o nome dele? Sabe aquela satisfação maravilhosa quando você está ali por amor? Quando você entra no teu quarto, aquela presença invade o seu quarto. Aí você tem aquela percepção, diga assim: ele está aqui. E aí você começa a se derramar na presença dele. E aquilo que para você era um peso, já não é mais. Aquilo que para você era sacrificial, deixa de ser, querido. Pastor, como é que eu me posiciono para cumprir toda a justiça? Fala logo que eu estou curioso. Como é que eu faço para cumprir toda a justiça? Para viver com intensidade aquilo que Deus tem para mim, mesmo que eu não tenha clareza em tudo. Talvez você não tenha clareza em tudo que Deus te chamou para fazer. Talvez os olhos de muita gente ainda estejam obscurecidos acerca do propósito. E a gente olha para o lado, olha para o outro assim:
Deus me chamou para quê? Mas eu quero ativar algo dentro de você aqui. E se já está ativado, eu quero jogar gasolina em cima. Porque se já tem fogo aí, meu irmão. Existe algo que precisa ser acionado. É como uma ignição girada. O amor por Jesus faz com que você se posicione em temor. Esses dias um jovem chegou para mim e disse: pastor, como é que eu faço para deixar o pecado? Eu disse: ame a Jesus. Mas espera aí, pastor, que coisa estranha. Eu preciso amar Jesus para deixar o pecado? Vamos lá, vamos para um exemplo bem simples. É porque as pessoas acham que amor é sinônimo de concordância. E para viver ao lado de Deus, as pessoas acham que não precisam deixar, que não precisam renunciar. Mas vamos lá, vamos para uma brincadeira bem simples e um jogo de raciocínio. Vamos lá. Quando você se aproximou da sua esposa, os casados estão aí? Os compromissados? Quando você se aproxima da sua namorada, você faz tudo para impressioná-la. Coisas que ela gosta, você não faz. Por quê? Porque você tem um objetivo. Sim ou não? O objetivo é o prêmio, é conquistá-la, é estar com ela. Por quê? Por amor. Diga assim, por amor. Então, por amor, você, quando vai jantar com ela, é o quê? Como é? É aquela garfada com pouco arroz. Afinal de contas, você quer impressionar? Você quer dar o seu melhor? Pastor, o que é que isso tem a ver com o meu relacionamento com Jesus? Porque pela pessoa que a gente ama, a gente muda. Porque quando a minha esposa vem pra mim, hoje a gente está completando 1 ano de casado. Te amo, amor. Aleluia. E como é bom poder celebrar na presença de Deus. Aleluia. E quando a minha esposa chega pra mim e diz assim: você precisa mudar nisso. A gente conversa, há um alinhamento. O que é que a gente faz? A gente muda. Por quê? Porque afinal de contas eu a amo. E o que eu puder fazer por amor a ela, eu vou fazer. Aí com Jesus, por que as coisas têm que funcionar diferente? Porque para andar com Jesus, muitas vezes Jesus pede coisas, renuncia isso aqui eu não gosto. E a palavra de Deus diz muita coisa que Deus não gosta. Porque a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Então, para andar com Jesus, Ele pede que a gente renuncie. O quê? O pecado, o embaraço, as coisas que a gente precisa deixar para trás, o mundo, o sistema, as cobiças da carne, a concupiscência dos olhos, tudo isso precisa ser renunciado. Preste atenção, se por alguém, por uma amizade, pela sua esposa, você renuncia, imagine por ele. Eu quero trazer a luz do teu entendimento. Abre os teus olhos. Não permita com que o diabo cegue o entendimento. Porque tem muita gente com a interpretação equivocada desse texto em Coríntios. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. É o entendimento de quem está lá no mundo. Não, gente. Paulo está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo que o entendimento do povo dentro da igreja estava obscurecido. Então não deixa o diabo cegar o seu entendimento. Preste atenção. Se eu posso renunciar por alguém que a gente ama, por que com Jesus tem que ser diferente? Como é que se posiciona em relação à justiça de Deus? Talvez Deus te trouxe aqui para renovar, para restaurar, para reacender coisas dentro do seu coração que já estava apagado. E durante todo esse mês, o Espírito Santo tem te relembrado coisas, tem reavivado coisas dentro do seu coração. Eu quero dizer, chegou a hora de destravar isso em nome de Jesus. E se você crer junto comigo, você vai sair daqui diferente. A Bíblia diz, eu quero encerrar com esse texto, porque tem algo que Deus quer fazer em você. Eu quero orar pela sua vida, amém? Olha só que coisa linda.
Como é que eu me posiciono em toda a justiça? Eu quero contar a história de um garoto, um jovem. Para contextualizar aquilo que eu estou dizendo do cumprimento da justiça. A Bíblia diz que certo homem tinha 2 filhos. O mais novo e o mais velho. A Bíblia diz que o mais novo pede a sua herança. Diz assim, pai, eu quero minha herança. O pai prontamente despeja a herança, o filho vai embora. Gasta tudo de forma absoluta, vem. A Bíblia diz que o pai manda fazer uma festa quando ele volta. Vamos matar um novilho cevado. Meu filho estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Mas é interessante que o filho mais velho, ele fica. E ele fica enraivecido. Porque o pai deu uma festa para o filho mais novo. Aí a Bíblia diz que o pai precisa sair da festa. Eu quero resumir muito bem a história aqui. Depois você lê em casa Lucas capítulo 15, capítulo 16. Você vai ver essa história. A Bíblia diz que o filho diz, eu tenho te servido há tantos anos. E o Senhor nunca me deu uma galinha? Um cabritozinho? Um galeto? Para me celebrar com os meus irmãos. E para esse filho, mandou-se fazer uma festa. A Bíblia diz que o pai diz assim, filho, eu estou sempre aqui com você. E tudo que eu tenho é seu. Sabe quando é que os céus vão se abrir para você? Porque nós queremos desfrutar do que o pai tem, sem desfrutar dele primeiro. E eu fiz uma oração ousada com Deus. Eu disse, pai, se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor me abençoe. Só louco faz isso. Eu sei que tem uma promessa de prosperidade para a minha vida nessa terra. É bíblico? Sim. Se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor me abençoe. Mas eu não quero nada disso. A única coisa que eu quero é estar na tua presença. Sabe qual é o nosso problema? É porque nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem sem antes desfrutar da presença. O pai diz, filho, eu estou aqui, ó. Eu estou sempre com você. Sabe qual é a realidade dessa geração? Qual é, pastor? É um povo que está dentro da casa de Deus, convivendo com Deus, comendo junto com Deus, desfrutando muitas vezes do mesmo ambiente que ele está, mas nunca decidiu se relacionar. Há quanto tempo o filho estava lá, o mais velho? Durante toda a sua vida, trabalhando para Jesus, trabalhando para o pai, melhor dizendo, vivendo com o pai, no mesmo ambiente que o pai. Mas a Bíblia diz que ele vai interrogar o pai, porque na cabeça dele havia um protocolo. Ele precisava pedir, ele não tinha consciência de filho. Ele não tinha consciência de que tudo aquilo que ele podia ver era dele também, e que ele podia desfrutar de um relacionamento de paternidade com seu pai. Filho, tudo que eu tenho é seu. E eu estou aqui. Tudo que eu tenho é seu e eu estou aqui. Conhecimento de Jesus faz com que você viva uma vida de obediência. Conhecimento de Jesus. O Pedro que não conhece Jesus é diferente do Pedro que conhece. E pastor, o Pedro que não conhece Jesus, que convive com Jesus 3 anos e meio, mas ainda não conhece Jesus, nega 3 vezes. Quando Jesus está na ceia, ele diz assim, eu vou para morrer contigo, vai nada. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. A Bíblia diz que quando ele nega, os olhos de Jesus fixam nele e ele chora amargamente. Só que um Pedro, depois que conhece, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, quando ele chega diante de Caifás do Sinédrio,
para de falar desse Jesus, eu vou te matar. Eu imagino Pedro dizendo, pode matar, meu filho. Porque eu não vou parar de falar. O conhecimento de Jesus faz com que o medo vá embora. O conhecimento de Jesus faz com que a timidez vá embora. Ousadia, intrepidez sobre essa geração. Ousadia. Quantos aqui conhecem Jesus? Jesus se posiciona em uma posição de obediência. Ele se posiciona. Me batiza, João. É necessário. Logo após um posicionamento de obediência, o céu se abre.